Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui nesse humilde canal que não tem a pretensão de ser um canal monetizado, né? Vai que, mas a nossa pretensão não é essa, a pretensão é usar essa plataforma para sempre estar aqui interagindo com os nossos amigos e irmãos e dizer da minha alegria, né? De ter aqui nesse humilde canal já 333 inscritos. E é por conta deles que eu estou aqui. Para mim já é um número assim fantástico, né? Gigantesco, grandão. 333 pessoas me ouvindo, para mim já é uma grande bênção, já é uma grande vitória. Eu quero aqui, talvez, quebrar algumas regras e falar de uma maneira prática a respeito de experiências de vida, né, que tenho e compartilhar elas, amalgamando-as com aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Para que você não seja iludido, para que você não seja enganado, para que você não seja vítima de um sistema mau e pecaminoso, certo? Estou aqui na igreja, Templo Igreja Batista Betel, sou o pastor Anderson, conhecido como pastor Andinho, né? Sou casado com Carla Gardênia, pai de Agatha Cauane de 11 anos de idade, Adiel Caio com 20 anos de idade, né? E sou muito feliz, né? Sou teólogo, sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras, sou juiz de paz, né? Tenho algumas formações, estou concluindo aí uma faculdade de História, né? Comecei fazendo Sociologia, e a gente vai falar aqui sobre essas formações daqui a alguns dias, certo? Mas só estou falando isso para você ter um pouquinho de confiança no que eu vou falar para você, você perceber que não é uma pessoa despreparada, destemperada, que vai estar se comunicando aqui com você, né? Mas alguém que é pastor há 20 anos, eu sou pastor de uma mesma igreja há 20 anos. 20 anos. Lá é Nossa Senhora de Socorro, né? Parque dos Faróis. Em Itaporanga eu estou aqui há 11 anos, porque simultaneamente eu tomo conta de 3 igrejas, né? Enfim, tenho um pouco de experiência e gostaria de compartilhá-las com você. E queria que você não desprezasse esse vídeo, porque talvez seja um dos vídeos mais importantes desse canal. Antes eu quero ter como base um versículo da Palavra de Deus, certo? Mateus capítulo 7, que é um texto que é muito usado por pessoas na hora em que essas pessoas querem justificar seus erros, suas falhas, ou encobrir alguma falha, algum erro de outrem. Diz assim: não julgueis, Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Versículo de número 2 diz que com a medida, e nessa tradução de Bíblia ela é mais enfática, diz assim: com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir também. Por conta desse versículo, muitas pessoas, quando se deparam com alguma situação de erro de outros, diz assim: não julgue para não ser julgado, não julgue para não ser julgado. Ou então, quando são pegas em alguma falha, ou quando alguém as condenam a respeito de qualquer conduta, logo elas dizem: não julgueis para que não sejais julgados. Mas que julgamento é esse, né? Do que a Bíblia está falando, certo? A Bíblia está falando primeiro, Jesus está falando aqui em primeiro lugar sobre a hipocrisia dos homens. Se você ler, né, os versículos subsequentes, diz o seguinte, versículo de número 3 e 4. Por quê? Porque reparas o cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebes e vigia a trave que está no seu olho. Ou dirá o teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma viga no teu olho. Aí, versículo 5, Jesus desce a porrada. Jesus fala assim: olha, hipócritas, tira primeiro a viga que está no teu olho,
então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, Jesus está condenando aqui a hipocrisia. Homens que praticam coisas erradas querendo sentenciar, porque essa é a palavra, né? A palavra julgar aqui é condenar, e nós não temos o direito de condenar ninguém. Por que não temos esse direito? Porque praticamos, né, entre aspas aqui, eu estou falando de modo genérico, praticamos as mesmas coisas, certo? E também porque cabe somente àquele que está revestido de uma autoridade suprema de condenar. Cabe àquele que está isento do pecado, né, de condenar. Os demais pecadores não têm esse direito. Porém, a palavra julgar, ela aparece no nosso próprio dialeto mesmo, né, na nossa própria gramática. Tem diversas vertentes. Julgar pode ser sentenciar, pode ser condenar, pode ser discernir, né? Distinguir, entre outras e outras. Nós temos, não é esse o assunto, e eu vou trazer esse assunto em outro vídeo, mas nós temos sim toda a autoridade para julgar, né, certas causas. A gente vê isso, por exemplo, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, acho que aqui no capítulo 6, né, onde ele fala a respeito de que nós iremos julgar até mesmo os anjos. Aí ele faz uma pergunta de retórica. Caso nós não poderíamos julgar as coisas menores que acontecem entre nós irmãos, certo? E aí Jesus ainda diz o seguinte na palavra, que nós temos que julgar segundo a retidão. Então podemos sim julgar no sentido de dizer isso é certo, isso aqui é errado, de distinguir o certo e do errado e de condenar as atitudes e não as pessoas. Paulo disse que as obras infrutíferas das trevas têm que ser detestadas e condenadas. Então, nós temos base suficientemente bíblica para julgar, né? Mas não para condenar pessoas, tá certo? Eis aí a diferença. E eu acredito que nesses 7 minutos aqui, 8 de vídeo, você já tem uma clareza a respeito de um assunto muito importante. Mas essa questão de julgamento, discernimento, né? Ela é de suma importância, porque, como eu disse a vocês, eu quero compartilhar aqui nesse vídeo uma experiência de vida, certo? Uma experiência de vida. E eu quero, com a ajuda de Deus, aqui, e claro que vai ser de maneira sintetizada, né? Trazer ao coração dos meus queridos irmãos a importância de ter um discernimento real das coisas que acontecem nos relacionamentos dos seres humanos, certo? Seja amizade, seja casamento, seja igreja, seja empresa, o que envolve, o que engloba a interação de pessoas, isso nós temos que ter um discernimento, digamos assim, apurado, e por que não dizer que bom seria se você orasse a Deus para ter discernimento de espíritos, né? Saber discernir as pessoas, como Jesus discernia o coração delas. Mas há como, sim, há uma possibilidade, sim, de termos um vislumbre, né, de quem nós estamos lidando, com quem nós estamos lidando, e da capacidade de cada um, né? Pelas atitudes, né, pelas palavras, enfim. Eu quero contar um caso e daí nós vamos extrair algumas lições, certo? Eu muito jovem, eu nunca tive uma preparação acadêmica, eu nunca tive uma preparação familiar, assim, que me respaldasse intelectualmente, né? Moralmente. Fui criado avulso, né? Vez outra com minha avó, minha mãe,
meus pais que se separavam o tempo todo, e os ensinamentos foram assim, tipo, vendo uma briga ali, uma confusão aqui, um problema ali, uma mãe que me dava um conselho aqui aleatório, um avô que aleatoriamente me falava alguma coisa, e a vida me deu isso, e eu fui me tornando o que a maioria das pessoas são, né? Produto do meio. E eu desenvolvi uma forma de ser e de agir que se via como uma autodefesa, digamos assim. Pois bem, a vida não perdoa ninguém. Sempre fui uma pessoa muito amigueiro, muito tímido, sempre gostei de ter amigos e sempre procurei evitar problemas, mas sempre estive envolvido em problemas, entendeu? Por tentar evitá-los. Parece uma contradição, mas é dessa forma, né? O tempo passou. O tempo passou, conheci Jesus, casei, fiz família, fiz amigos, me tornei missionário, cheguei a ser pastor, contraí algumas amizades. Dentre elas, uma amizade que perdurou por quase 18 anos. Uma amizade longa, uma amizade, digamos que sadia, mas eu via nessa amizade, nesse amigo, né, hoje um pastor, e espero em Deus que ele seja um pastor abençoado, e eu via que ele tinha uma saliência com as meninas, diferenciada, né? E aí a gente foi se relacionando como amigo, e outro dia ele chega para mim e conta um pecado. Ele tinha caído em adultério, e ele chorando me confessou, e eu achei aquilo ali muito honroso da parte dele, me confessar aquilo, e aquilo ali ficou para mim, né? Orientei, abracei, chorei com ele, porque foi um desespero grande, porém, ele foi pego pelas câmeras da empresa que ele trabalhava, fazendo o tal ato, né? Levei várias vezes ele em porta de delegacia para resolver problemas dele com mulheres na igreja, que ele me dizia ser problemas relacionados à compra de carro, acusações infundadas, e era meu amigo, homem de Deus, homem de oração, então eu nunca prestei atenção nessas coisas, e aí onde está? Foi o meu primeiro erro, né? Foi o meu primeiro erro. Havia sintomas de algo muito ruim ali, mas eu ignorei os fatos, né? Ignorava os fatos como muita gente hoje ignora, e talvez você esteja ignorando algumas coisas. E eu quero aqui ainda salientar que muitos pais que têm suas filhas e seus filhos aí molestados, que têm seus filhos e filhos no geral, filho e filha é a mesma coisa, então vamos lá, seus filhos vilipendiados sexualmente, geralmente por pessoas da família, geralmente por pessoas muito próximas, geralmente por pessoas que aparentemente são de confiança, mas que deixa escapar sempre alguma coisa e a gente ignora porque ama essas pessoas. Geralmente é assim que sucede, é assim que acontece, né? A gente vai ignorando os fatos porque a gente ama e vai levando sempre para o lado bom da coisa, sempre para o lado bom. Porque o ser humano ele tem a tendência de quando ama alguém, ele ama e, enfim, não pode desconfiar jamais dessa pessoa porque ama, né? Mas quando resolve odiar alguém ou alguma coisa, odeia gratuitamente. E isso, diga-se de passagem, é uma peculiaridade dos crentes, né? Dos crentes. Os crentes têm esse negócio aí de gosta. Quando gosta de um, gosta. Quando odeia um, os odeiam. Exemplo, Caio Fábio, grande pregador do Evangelho, traiu a esposa, caiu com corrupção. Até hoje, um número gigantesco de crentes odeiam esse homem. Dizem que não, mas odeia, você percebe o ódio, né? A repulsa, né? O desprezo, o descaso por ele, sendo que os mesmos apoiam pessoas, né? Supostos pastores, como Leonardo Salles, como agora um Roberto Ruiz, né? E tantos outros que escancaram os seus pecados e ninguém
fala nada, ninguém faz nada, certo? Um Marco Feliciano, que é adorado no meio dos assembleanos, né? E assim sucessivamente. Então, odeia-se uns, ama-se outros, esse é o mundo em que você está vivendo, entendeu? Aí você tem que parar o vídeo aqui agora, fazer uma reflexão. Eu estou no grupo dos que me amam, dos que me odeiam, eu estou no meio termo aí, né? Enfim. E aí o que é que acontece? Acontece que a gente vai ignorando os fatos. E eu fiz isso, eu ignorei, né? Ignorei, às vezes eu via, mas aí eu chegava para, por exemplo, minha esposa mesmo, fulano tem um jeitinho assim e tal, faz umas coisas assim com a meninada, né? Mas nada de, acho que é coisa da minha mente, né? É o jeito dele, né? Mas é homem de Deus. Esse mesmo, ele todos os dias, quando ele podia, ele entrava nas redes sociais das irmãs da nossa igreja e logo fazia o que todo canalha faz, né? Bom dia, minha princesa. A paz do Senhor, né? Linda de Jeová. Eles usam realmente esses termos, né? Já é um erro, alguém casado, alguém pastor, certo? Tá dessa forma se comunica. Já é errado estar comunicando com jovens e etc, assim aleatoriamente. Já não é uma coisa tão legal, tendo em vista que o mundo jaz no maligno. E se for um camarada sem maldade que está falando com uma menina maldosa ou um rapazinho maldoso, filho, você vai cair numa esparrela terrível. E aí eu fui deixando o tempo passar e elas me mostrando essas coisas. E aí então ele começa a fazer essas mesmas brincadeiras com a minha esposa. Linda, né? Mulher bonita. A irmã Carla é linda. E a gente vai ignorando, ignorando. Minha esposa já começou logo a ter uma repulsa. E aí a gente contrai uma amizade com um outro pastor. E aí a gente forma um ciclo de 3 pastores que eram amigos do coração. E aí, esse terceiro, ele começa a ter a sua esposa assediada por esse meu amigo, né? Esse meu pastor, ele começa a ter a esposa assediada e vai acontecendo algumas coisas. Ele tinha sonhos, né, eróticos com a esposa do nosso colega. E aí esse terceiro que eu estou falando aqui, que chegou depois, né, começa a me inflamar, dizendo, nosso amigo vai cair, ele está fazendo isso, ele se envolveu com a moça, vai me mostrando N pecados que até então eu não sabia. E aí, esse pastor, ele faz uma bobagem lá e manda lá umas palavras pesadas, né, sexualmente para umas meninas da nossa igreja. Eu faço print, até hoje eu tenho print, né, de tudo, tá tudo bem guardado, né, plastificado. E aí eu pego inocentemente, certo? E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eu pego aquele material, né, aqueles prints e mostro para essa pessoa que estava tendo a sua esposa assediada. Falei, olha, o que é que eu vou fazer? Vou chegar para ele, vou mostrar a ele, ao assediador, e vou dizer, meu irmão, você é um homem de Deus, pare com isso. Só que aí, esse pastor que estava tendo a sua esposa assediada, foi lá e contou para o assediador. Né? Eu estou falando aqui, claro, usando esses termos, infelizmente, porque eu não posso tocar no nome de ninguém aqui. E aí, o que estava assediando contou para a esposa, que era uma grande amiga minha, mulher de Deus, e até hoje acredito ser uma pessoa de Deus. Essa mulher, ela sem querer saber detalhes, ela entra nas minhas redes sociais e me detona, né? Falso, mau caráter e tantas coisas. E aí, eu, por não ter aquela instrução, por não ter base emocional, psicológica, eu pensei, se eu sentar com ela e mostrar as provas, isso vai ter uma confusão daquelas. O que farei? Vou recuar. Eu abri mão da amizade, eu preferi
ser caluniado, perseguido, ultrajado, como sou até hoje. E aí cometi algumas besteiras, conversei isso com algumas pessoas, não com muita gente, mas conversei com algumas pessoas, achando eu que estava me defendendo, né? Achando eu que estava me defendendo. Levei essa situação ao pastor presidente, mas, para minha surpresa, inscritos aqui no meu canal, agora que eu começo a dizer para vocês a importância desse vídeo, né, e dessa minha fala. Primeiro, ninguém fez nada. Segundo, eu fiquei mal visto até hoje. Terceiro, perdi agendas e mais agendas. Quarto, só aumentou o número de inimigos, porque esse mesmo assediador, ele começou a crescer, né? Ele foi tendo oportunidades essas que eu mesmo abri para ele, né? E aí onde ele chega, ele consegue fechar minha agenda. E uma outra coisa que me espanta muito é que os mesmos pastores, missionários que eu ajudava, que pregavam na igreja deles, ninguém quer me ouvir, certo? Ninguém quer ouvir, ninguém quer sentar, ninguém quer saber de nada, ninguém dá oportunidade mais. Essa é a real situação, e isso aqui você tem que pegar em nome de Jesus e levar para a sua vida, certo? Você tem que entender que o mal, ele está sempre, olha, em vantagem, né? Eles estão sempre coligados e em vantagem. Você tem que se ligar nisso. Então, a regra do bom viver você tem que distinguir com quem você está andando, certo? Percebeu sintomas, meu amigo, algo muito ruim está para acontecer, caia fora dessa amizade, caia fora desse relacionamento, ou, se não, mantenha-se neutro na situação. Hoje, como é que eu agiria hoje? Hoje eu agiria da seguinte forma: eu ia me precaver de estar andando com essa pessoa, não queria ele comigo, me encontraria esporadicamente, falaria muito pouco, viveria ali o momento, e se caso eu me deparasse com alguma coisa ruim, o que é que eu faria? Eu faria o que eu faço hoje, eu vejo e deixo lá, certo? E deixo lá, porque o mundo jaz no maligno, as pessoas, elas não têm piedade de nada, de ninguém, e sequer um pingo de lógica ou amor ou razão para julgar alguma pessoa. Entendeu? Eu espero que você pegue esses 23 minutos aqui de vídeo e faça disso aqui, esse conselho aqui, algo como um conselho de alguém que passou e que sofreu horrores com esse negócio. Aqui eu estou contando por alto, né? Contando por alto, tem coisas que não dá para você se aprofundar, mas é uma situação de extremo perigo que você está vivendo. Então, eu diria para você, como um servo de Deus, como um pastor, como um pai, como um amigo, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, Provérbios 18, né? Aquele que tem muitos amigos só sai perdendo, entra em muitas confusões. Mas há amigos que são mais chegados do que irmão. Então, comece a gostar, comece a procurar prazer em ser uma pessoa mais reservada, né? Poucas amizades, e se você tem que conviver com muitas pessoas, fale pouco, não acredite em quase nada, não reclame de nada, se esquive dos problemas, porque os pastores, presidentes, eles não estão nem aí, eles querem que você se ferre, o dízimo entre na igreja, a igreja cresça, não importa como, né? Então não vale a pena você lutar contra isso, não vale a pena você perder sua paz pelo pecado de ninguém, né? Mas tenha o discernimento. Essa é a mensagem desse vídeo, certo? Que Deus abençoe você, que você possa compartilhar e que Deus venha esclarecer ao seu coração
Caso você não entendeu alguma coisa, deixa aqui no comentário que eu vou lá e respondo a você. Né? Posso dar até minhas redes sociais lá para você, de repente, tirar algumas dúvidas sobre o assunto, etc, etc, etc. Certo? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.